como recomeçar na direção certa? Não basta apenas recomeçar, mas é preciso recomeçar na direção certa. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro e fui pregar na Baixada Fluminense, e eu estava na região de Imbariê, e aí eu preguei naquela noite. Eu cheguei à tarde, finalzinho do dia, e consegui chegar na igreja que eu iria pregar. E então foi uma noite muito abençoadora, terminou o culto, eu então voltei para casa. Estava voltando para casa naquela hora e na oportunidade de querer chegar em casa. Então terminou o culto, despedimos dos irmãos, e aí eu embarquei e fui. Peguei a estrada. Não estava muito certo na saída, o GPS não estava funcionando bem, mas eu me lembro que eu cheguei na BR-116. Na vinda eu tinha vindo por ela, entrei por Imbariê, e na volta eu também saí na 116. E aí eu comecei a andar, e de repente eu me dei por conta que eu estava, ao contrário de voltar para o Rio de Janeiro, eu estava indo em direção à Serra de Petrópolis. Eu estava no caminho ou na estrada correta, mas na direção errada. Eu comecei a minha viagem de volta. Eu comecei o meu retorno, só que eu estava na direção errada. Então não basta apenas recomeçar. Eu estou te contando esta história que nós precisamos recomeçar, mas recomeçar na direção certa. E como recomeçar na direção certa é a pergunta que nós queremos pensar neste tempo. Quando nós pensamos em recomeço, o Dicionário da Língua Portuguesa define recomeço como novo começo, ação de começar novamente, reinício, ação de iniciar, de dar início mais uma vez. Assim, a nossa língua define a palavra recomeço. Então, nós estamos vivendo um reinício, uma ação de iniciar, dar início mais uma vez. Por exemplo, esse final de semana nós queremos, se o Senhor assim permitir, já termos a transmissão do culto do nosso local de celebrações. Já há algumas semanas nós não podíamos fazer isso, nós ainda não teremos celebrações abertas ao público, mas nós estaremos lá com a equipe de celebração, de culto. Então será um novo início, dar um início novamente, a ação de começar de novo. Isso é um recomeço. É interessante que quando a gente pensa sobre esta expressão, a vida ela é cheia, ela é repleta de recomeços. Se eu perguntasse para você, você se lembra quando foi a última vez que você recomeçou algo ou alguma coisa? É muito provável que facilmente você vai conseguir expressar e contar com detalhes quando foi que você recomeçou algo, recomeçou uma história, recomeçou um relacionamento, recomeçou em um trabalho, recomeçou em uma caminhada, recomeçou, por exemplo, os estudos, recomeçou, por exemplo, um curso que você gostaria de fazer muito, recomeçou, por exemplo, a caminhada na comunhão com a igreja e com os irmãos. Quantas vezes nós, por circunstâncias as mais diversas, não ficamos frustrados com situações e decepções, não com o Senhor, mas em relacionamentos, e às vezes ficamos pelo meio do caminho e precisamos recomeçar relacionamentos, recomeçar na caminhada cristã, recomeçar no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a igreja. Então esse é um tempo de recomeçar. Nesta noite eu queria, junto com você, falar um pouco sobre isso, como recomeçar na direção certa. E para isso nós precisamos dar passos para a direção certa, para termos um recomeço vitorioso, um recomeço em paz.
E aí eu te pergunto, você deseja recomeçar da maneira correta? Você deseja dar passos seguros? Você deseja de alguma maneira acertar na vida? Talvez você diz, pastor Fabrício, eu precisava ouvir esta palavra, porque eu estou precisando acertar na vida. Ultimamente eu só tenho ido de mal a pior. As minhas decisões, as minhas ações, eu não estou conseguindo acertar. Você já parou alguma vez para se perguntar por que você não está conseguindo acertar nas suas decisões? O que tem feito, o que tem acontecido que você não consegue ter decisões abençoadoras, vitoriosas? Não estou dizendo que nós acertamos todo o tempo, mas também nós não podemos errar todo o tempo. Agora, como tomar as decisões corretas? Quais são os passos para tomarmos as decisões certas? Nesta noite eu queria partilhar com você alguns passos para as decisões corretas na vida, passos para decisões certas, passos para as decisões onde o Senhor será glorificado, passos para as decisões aonde você e a sua família serão fortalecidos pelo Senhor, pelo seu poder na sua jornada. Eu quero dizer a você que o primeiro passo para que nós possamos acertar nas nossas decisões e na nossa vida é entender e reconhecer que Deus nos orienta através da sua palavra. A maioria das nossas decisões erradas, elas são frutos da não compreensão da vontade de Deus na sua palavra. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus nos orienta através da sua palavra. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante que Paulo está escrevendo a Timóteo e ele diz que o homem de Deus, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser educado em justiça, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser habilitado para toda boa obra. O homem de Deus. Você, eu, nós que somos discípulos de Jesus, precisamos. Agora, como isso vai acontecer? Através das escrituras sagradas, da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz toda a escritura. Paulo tinha em mente, quando usava esta expressão, de Gênesis a Malaquias, a lei, os escritos, os profetas. Então Paulo fala ao pastor Timóteo, e agora ele não era mais um jovem pastor, a sua segunda carta é escrito em Paulo, agora bem mais experiente, Timóteo também, tudo indica agora um homem já feito, um homem com sabedoria, e mesmo a esse homem com sabedoria, Paulo vira e diz: Timóteo, toda a escritura é inspirada e nós precisamos dela para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça. Muitas vezes as nossas decisões e os nossos recomeços, eles naufragam porque nos falta conhecimento das Escrituras, da verdade de Deus, para que possamos tomar as decisões orientadas pela palavra. Tomamos as nossas decisões orientadas pela nossa vontade, pelo nosso querer, pelo que nós achamos, e muitas vezes não consultamos as Escrituras para entender o que o Senhor está falando conosco. E aqui Paulo está dizendo que ela nos foi dada para nossa repreensão. Às vezes nós gostamos muito das Escrituras, daqueles textos que nos motivam, que são importantes,
de textos que são promessas valiosas. Eis que estou contigo, estarei com você. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele vem do Senhor. Nós gostamos de textos que nos fortalecem, mas nem sempre nós gostamos de ser repreendidos na palavra. E aí eu quero lhe dizer uma coisa: decisões acertadas, decisões corretas, decisões para uma vida vitoriosa, serão decisões onde nós teremos a palavra de Deus por base na nossa vida, a fim de que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós não alcançaremos nada se nós não investirmos a nossa vida na prática, no conhecimento e na vivência das Escrituras. É por isso que Jesus termina o precioso Sermão da Montanha dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, virão as tempestades, mas ele vai permanecer. Por quê? Porque a prática da palavra, ela é rocha para a nossa vida. Mas assemelhá-lo-ei aquele que não pratica a palavra como o homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, vieram a chuva e ela não prevaleceu. Alguns dias atrás estava numa conferência sobre discipulado e ouvi um dado muito interessante. Apenas entre 8 a 11% dos cristãos desta geração se alimentam das Escrituras. Vou repetir esse dado. Somente entre 8 a 11%, ou seja, a cada 100 cristãos, somente entre 8 e 11, vamos colocar o máximo, somente 11 leem e se alimenta das Escrituras. Quando foi a última vez que você leu a palavra? Quando foi a última vez que você se derramou diante da palavra? Quando foi a última vez que você buscou orientação na palavra para tomar as suas decisões? O salmista, de maneira muito clara, no Salmo 119, verso 35, ele diz: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro felicidade. Vou repetir: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Neste mesmo Salmo 119, nós vamos ter mais à frente um pouquinho, no verso 105, o salmista nos dizendo: a tua palavra é lâmpada, é guia para os meus pés, para os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Decisões erradas, decisões que não levam em consideração a palavra de Deus, nos leva a caminhar em um caminho, a trilhar em um caminho escuro, sem direção, sem orientação. E quando nós estamos sem a direção da palavra, quando nós estamos sem a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra a nossa divisão da nossa alma, a palavra de Deus é o nosso filtro, ela que nos dirige, ela que nos orienta. Mas digo a você, como tomaremos decisões acertadas se não investimos tempo na palavra de Deus? Pergunto a você, qual a última vez que você abriu as Escrituras? É interessante que quando a gente lê, por exemplo, você está lendo os reis em Israel, o que acontece com Josias, ele encontra o rolo, e a palavra traz um avivamento no meio do povo de Israel. Quando nós vamos buscar a palavra, o nosso coração é avivado, nosso coração é transformado. Sabe por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Mas é preocupante nós termos uma geração
geração que erra em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que aceitamos tão facilmente tantas doutrinas falsas. É por isso que ficamos tão empolgados com tantas mensagens que não tem nada de palavra de Deus. Fazem bem a alma, fazem bem as emoções, mas não purifica e não transforma, porque o que liberta é o permanecer e viver na palavra. Por isso Jesus, no capítulo 8 de João, ele diz: aqueles que permanecem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade Jesus estava mencionando? A verdade das Escrituras. Ele é a verdade. É por isso que João, no capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós começamos este mês do recomeço, as quintas de recomeços, nós não vamos poder andar muito mais hoje, até em virtude da hora. Mas eu quero pelo menos falar de 2 passos hoje. Semana que vem nós vamos dar mais 2 passos. E a cada semana nós vamos dar pelo menos 2 passos durante esse mês até completarmos esses 6 passos. Qual é o primeiro passo? Sermos orientados pela palavra. Sabe qual é o segundo passo? Esteja disposto em obedecer ao Senhor. Não basta apenas conhecer a palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. Você estaria disposto em obedecer ao Senhor? Esteja disposto em obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias. E quando nós pensamos na obediência ao Senhor como um passo para uma vida vitoriosa, um passo para o recomeço, é entender, e eu queria que você guardasse no seu coração: mantenha-se nos limites da vontade de Deus já revelada a você através das Escrituras. A Bíblia, você já entendeu o que a Bíblia te ensinou, você já entendeu o que o Senhor estava falando com você, agora obedeça. Porque não basta apenas ser ouvinte, é necessário praticar a palavra. Mantenha-se nos limites da palavra. A Bíblia, ela já nos traz uma série de orientações, as mais diversas. Por exemplo, como filhos, honre aos seus pais. Você quer ser alguém bem-sucedido na vida, mas não tem prazer de ler a palavra. Você quer ser alguém bem-sucedido na vida, mas é um filho que desonra os seus pais. Como você vai ser bem-sucedido? Como você vai tomar decisões corretas? Como você vai ser vitorioso se você mal consegue honrar o seu pai e a sua mãe? A palavra já é clara. Honre o seu pai e honre a sua mãe. Estou dizendo aqui de um item. Ao longo da nossa jornada no Ministério Pastoral, muitas vezes nós somos perguntados, né? O que fazer? Que decisão tomar? E muitas vezes, no fundo, nós gostaríamos que alguém sempre nos desse a receita pronta da nossa decisão, até porque nós nos embasaríamos nisso, e se lá na frente algo der errado, é muito fácil dizer que o outro disse que eu deveria tomar esta decisão. Por isso que eu digo a você, é necessário que a gente cresça nas Escrituras, para que a gente compreenda a palavra, e compreendendo a palavra, pratique a palavra. Certa vez, uma jovenzinha me perguntou: pastor, eu devo namorar com esse rapaz? Eu disse: o que a Bíblia diz? O rapaz não era da sua mesma fé, tinha uma fé diferente da dela. É muito simples, a Bíblia já disse: não tenha com você um jugo desigual. Agora, se você quer tomar uma decisão e contrariar a palavra, é com você. A Bíblia é clara em nos dizer o caminho a seguir. A Bíblia é clara em nos mostrar a direção. A Bíblia é clara em nos mostrar tantas
orientações para o nosso dia a dia. Orarmos pelos nossos governantes para que a gente viva uma vida de paz. Respeitarmos as autoridades, desde que elas não contradizem a palavra, porque quando a autoridade contradiz a palavra, ela também não merece o respeito, porque a nossa maior autoridade é a palavra de Deus. Então nós devemos ser submissos à palavra de Deus, que é a verdade para as nossas vidas. Então nós precisamos conhecer e sermos submissos ao Senhor. Hoje, então, nós estamos entendendo e quero apenas mais um tempinho com você para a gente completar esses 3 passos de hoje. Na próxima quinta, então, nós vamos dar os outros 3. Primeiro, sermos orientados pela palavra de Deus. Você quer retomar, quer reiniciar, busque na palavra de Deus a orientação. Segundo, esteja disposto em obedecer aquilo que a palavra já te ensinou. O salmista, no Salmo 37, diz: a sua felicidade esteja no Senhor. Se o seu coração estiver no Senhor, ele lhe dará os desejos daquilo que você tem. Só que o seu coração está no Senhor. É interessante este salmo, porque ele diz que quando o nosso coração está no Senhor, ele traz os desejos do nosso coração à realização. Só que quando o nosso coração está no Senhor, aqueles desejos, a maioria que nós tínhamos, nós não temos mais. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos dessa terra nós queremos e mais dos céus nós desejamos. Talvez um dos nossos maiores desafios, irmãos, é que nós falamos tanto nos céus, mas queremos viver tanto as coisas deste mundo. Que possamos refletir. E quero terminar hoje falando do terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Busque conselhos. Quer tomar decisões corretas? Quer recomeçar da maneira correta? Busque a vontade de Deus. Busque conselhos. Ouça a palavra, cumpra a palavra. Agora, ouça conselhos. Ouça gente de Deus. Um dos homens que nós reputamos o mais sábio, que esteve nesta terra como homem, pecador como eu e você, o seu nome é Salomão. E no livro de Provérbios tem alguns textos que nos chamam muita atenção sobre buscar conselhos. Você gosta de conselhos? Alguém diz assim: se conselho fosse bom, você já completou aí, né? Se conselho fosse bom, não era de graça. Olha, como a gente perde em muitas vezes não ouvir conselhos de gente de Deus. Vou repetir. Quanto nós perdemos, não conseguimos retomar, recomeçar, porque não ouvimos conselhos de gente de Deus. Ouça gente de Deus. Se envolva com gente de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 12, verso 15. O tolo pensa sempre o que sempre está certo, mas o sábio aceita conselhos. Vou repetir. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceita conselhos. Quero dizer uma coisa a você. Se você é daqueles que sempre acha que está certo, que não precisa de conselho de ninguém, que só você tem razão, a palavra de Deus diz que quando nós agimos assim, nós estamos agindo como tolos. Quando nós aceitamos ouvir alguém, nós estamos humildemente dizendo: olha, eu preciso da sua oração, eu quero te ouvir, eu quero aprender com você. Eu venho de uma cultura interiorana onde ouvir os mais velhos, ouvir os pais, é de fato um valor muito importante para nós. E depois que conheci as Escrituras desde a minha infância,
Tenho visto que a palavra de Deus me ensina isso. Por exemplo, Provérbios 15, 22, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Não estou dizendo que você deve ficar abrindo a sua vida à torta e à direita nas redes sociais, não é isso. Mas com gente de Deus, com gente que Deus tem colocado na sua vida, gente de oração, gente que se compromete em orar com você. Ouça estas pessoas, pergunte a elas com carinho o que elas pensam sobre tais decisões e você verá que na multidão de conselhos há sabedoria e quando há muitos conselhos há sucesso. Esteja pronto a ouvir. Quem toma decisão sozinho muitas vezes age como tolo. É preciso humildade. Humildade, humildade. Meu discipulador tem me ensinado, gosto dessa frase, tenho aprendido muito com ela, que humildade é a única virtude que quando você descobre que a tem, você já não a tem mais. Nós só vamos tomar decisões certas quando a humildade tomar conta do nosso coração a ponto de chegar no outro e estar pronto para ouvir, tardio para falar. Por isso, Provérbios capítulo 19, verso 20 diz: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Vou repetir. Ouça os conselhos e esteja pronto a aprender. Se o seu coração não é um coração ensinável, você já sabe tudo. Antes de falar, você já tem resposta. Você é daqueles que o seu pai, quando talvez começa a falar com você, você já diz: não, pai, eu já sei. Quero dizer a você que você ainda não é sábio. Porque a sabedoria nos leva a estar pronto para aprender. A sabedoria nos leva a ter o coração humilde a ponto de ouvir e aprender com o outro. Então, Salomão vai nos dizer que nós precisamos de humildade, estar pronto a ouvir conselhos. Agora, não é buscar conselhos para sua conveniência. Não é fazer, por exemplo, como Roboão, ouvindo conselhos de pessoas erradas e achando que serão os melhores conselhos. Muito cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Muito cuidado com as pessoas que têm te influenciado, porque nem sempre são homens e mulheres de Deus. Quem influencia a sua vida? Quem está te aconselhando? Por isso eu disse a você, neste encontro, nesta primeira noite de recomeços, busque na palavra. Toda a Escritura, ela vai nos ensinar. Pratique a palavra e ouça conselhos de gente de Deus, porque na multidão de conselhos nós estaremos prontos a aprender e nos tornaremos sábios. Nós só vamos conseguir ensinar algo quando nós aprendermos e tivermos um coração ensinável a ponto de ouvir e nos aquietar. Nós vamos parar hoje por aqui. Quero convidar você, domingo, a estar novamente conosco às 18h30. Nós vamos começar uma série de mensagens sobre o livro de Neemias, como Neemias recomeçou depois do cativeiro. Talvez você está enfrentando um cativeiro. Como recomeçar depois do cativeiro? Quero convidar você para domingo. E próxima quinta, então, nós vamos continuar o que nós começamos hoje. O que é que nós começamos hoje? Quero lembrar você do que nós estamos juntos
nos propondo a aprender. Tempo de recomeços, passos para a direção certa. Primeiro passo, ouvir a Deus através da palavra. Ouvir ao Senhor através da palavra. Segundo, estar disposto em obedecer à palavra. E terceiro, ouvir e buscar conselhos com gente de Deus. Agora, ao ouvir conselhos, esses conselhos precisam estar baseados também na palavra. Não ande procurando por aí. Muito cuidado com as profetadas. Muito cuidado com o que você também busca. Por isso, nosso crivo deve ser as Escrituras, a palavra que já nos foi revelada. Porque é nela que nós temos o parâmetro, é nela que nós temos a base, é nela que nós crescemos. Por isso, Paulo vai dizer que ela é útil para a nossa repreensão, para o nosso ensino, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça. A palavra de Deus arde o nosso coração. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus é extraordinária. Quero desafiar você a começar a ler hoje o livro de Neemias. A ler o livro de Neemias. Ali, Esdras, Neemias, Esther, mas que você pudesse ler o livro de Neemias, para que domingo a gente possa crescer na palavra. Eu quero orar com você e por você, e por todos nós, para que o Senhor nos ensine a tomar as decisões certas, a recomeçar, baseados na palavra e orientados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, quando estamos juntos. Quando podemos aprender, ó Deus, nas Escrituras a Tua palavra. Ela é útil, Senhor, para o ensino, ela é útil para nos corrigir, ela é útil, Senhor, para nos ensinar. E nós te agradecemos, Pai, quando podemos estar juntos, crescendo na Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos um coração submissos à Tua palavra, que nós possamos investir tempo na Tua palavra, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra e que nós, Pai, possamos ser obedientes à Tua palavra, que nós possamos gastar tempo na Tua palavra, que nós possamos, Senhor, amar a Tua palavra. Palavra esta, Deus, que homens no decorrer da história deram a vida para que ela chegasse até nós. Oh, Deus, nos ensina a amar a Tua palavra, porque ela nos corrige, ela nos ensina. Pai, a Tua palavra, ela nos mostra, Senhor, o caminho certo a prosseguir. Ela nos mostra, Senhor, como não errar. Deus, nos purifica pela Tua palavra. Como um jovem poderá manter o seu caminho puro na Tua palavra? Deus, nos ensina a praticar a Tua palavra e que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração com homens e mulheres de Deus que possam nos dar conselhos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esta palavra, a Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos dê uma noite de paz e que possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.